Abram em Romanos, capítulo 12. Irmãos, o Evangelho nos ensina a andar de forma racional. Glória a Jesus. O Evangelho nos ensina, né, a primeira lição do Evangelho é arrependimento, né? E arrependimento, como nós ouvimos na pregação dessa semana, né? Mudança de pensamento, mudança de mente, mudar tudo, né? A forma como nós éramos é o arrependimento. Glória a Jesus. A palavra é muito clara, né? O Senhor Jesus não nos obriga a nada. O Senhor Jesus Cristo, ele faz um convite. Existe um convite a todo homem, não é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma condição, é verdade. Existe a necessidade do negar-se a si mesmo. Por quê? Porque nós aprendemos, né? O Evangelho também nos revela a nossa condição humana. Nossa condição humana. Então nós temos uma natureza caída, não é? Fomos contaminados com o pecado. E, portanto, se nós deixarmos as coisas acontecerem naturalmente, nós faremos muitas coisas que são contrárias àqueles que são nascidos de Deus, aqueles que são regenerados pelo Evangelho. Então o Evangelho nos convida, né, o Senhor Jesus nos convida a viver em novidade de vida, a não viver mais segundo as nossas vontades. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso saber, não é, aquilo que Ele nos ensinou. Então automaticamente eu vou me conhecer também, né? Eu começo a conhecer o Evangelho começa a falar de mim, como eu sou, como eu era, né? E quando eu falo como eu sou, irmãos, todos nós que ainda estamos vivos, temos o nosso corpo carnal, que até o dia de hoje, irmãos, ele é capaz de fazer tudo o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Todos nós. Se a gente deixar, irmão, as coisas acontecerem naturalmente, a natureza humana vai nos conduzir às velhas práticas. Então a palavra do Evangelho nos ensina a viver em novidade de vida. E a novidade de vida é pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo arrependimento, né? Uma conversão, uma mortificação, né? Mortificação. Estava conversando com a minha filha e ela muito triste, ficava muito triste. Ela ficou muito triste na nossa conversa porque ela não consegue entender, né? Uma adolescente, uma jovem, não consegue entender algumas coisas que nós ensinamos. Mas eu tenho vontade, pai. Eu tenho vontade. Eu não me preocupo, eu não estou nem aí para o mundo. Né? Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Então é muito difícil para o jovem entender. Né? Mas não é só o jovem. Todos os homens têm dificuldade de entender muitas coisas. Porque se você olhar só para uma coisa, parece não fazer muito sentido. Mas a gente vai entendendo, né, a natureza humana e a gente percebe que muitas coisas já não convêm mais para nós. Então, muitas coisas que eu quero fazer, muitas vezes já não convém mais, porque eu hoje vivo esperando a volta de Cristo, vivo hoje segundo o Espírito, segundo aquilo que Jesus nos ensina que é o correto a fazer. Né? Eu fui liberto. Como que eu fui liberto e agora eu estou preso? Minha filha falou isso para mim. Ô pai, muita coisa em ser crente parece que você está preso. Eu falei, negativo, é o contrário. É o contrário, porque agora, racionalmente, eu decido, eu escolho em fazer o bem. E antes eu era conduzido, como diz a palavra, pelos principados, pelas potestades, que agiam naquilo que já está dentro de mim. Irmãos, não se engane. O pastor, o cooperador, o irmão do louvor, da oração, as irmãs fervorosas de oração, todos nós habitamos no mesmo corpo que tínhamos antes. Todos nós somos capazes de produzir os mesmos pecados que tínhamos e que produzíamos antes. Se nós perdermos a consciência, se nós perdermos a razão. Então a palavra do Evangelho, ela nos ensina a sermos regenerados. Regenerado é gerado de novo. Os irmãos lembram da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um príncipe, Nicodemos era um homem graduado, valorizado na nação dele, um príncipe. O Senhor Jesus falou, se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. Esse homem foi procurar Jesus, porque ele ouviu falar da vida eterna. Antes disso, antes de Jesus, se os irmãos pegarem o Velho Testamento, não existe nada falando de vida eterna. Foi Jesus que trouxe essa esperança. Ele ficou interessado nessa esperança e foi procurar Jesus. O Senhor Jesus falou para ele, para um príncipe, é necessário
nascer de novo, da água e do Espírito. E nascer da água não é só descer as águas do batismo. É importante o batismo. Mas nascer da água é nascer da palavra. A palavra é a água. Nós vamos lembrar da pregação essa semana. A palavra é a água. Você ouve a palavra, ela te convence. Você crê na palavra e sua vida muda. Você começa a pensar diferente. Você começa a ter outros objetivos. Não é mais o seu coração, não é mais a sua vontade que está em primeiro lugar. Na verdade, você já renunciou isso. O que mais importa é fazer a vontade daquele que me oferece uma vida eterna. Porque essa vida aqui é uma vida de engano. Essa vida aqui é uma vida passageira, temporária. Para alguns, ela é maravilhosa. Algumas pessoas celebram a vida. Mas muitas pessoas no mundo inteiro padecem com enfermidades, padecem com saudade, perderam entes queridos, padecem doenças incuráveis. Para muitas pessoas, o mundo é cinza, o mundo é uma tristeza. Mas para todas as pessoas, para todas que morrem sem Jesus, morrem sem esperança. Sejam as mais abastadas, as mais saudáveis, as mais longevas. Não importa, pode viver 120 anos. E depois? Em Jesus, não. Em Jesus nós temos esperança. Então a palavra do Evangelho nos mostra que o Senhor Jesus tem a vida verdadeira preparada para nós. Uma vida eterna. Mas como que é isso, irmão Denis? Porque eu já estou cansado dessa vida, como que eu vou viver eternamente? É porque a gente não consegue nem imaginar a vida verdadeira e espiritual que Jesus tem para nos dar. Não é? Então vamos ler aqui, nós vamos começar do verso 1, capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que interessante. Então, uma vida, não é? Uma vida em que você tem o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. É viver um culto racional. Não é um culto racional só na igreja, pregando a verdade, né? Mas é uma vida racional. É uma vida em que tudo que você faz, você pensa para fazer. Glória a Jesus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação do nosso entendimento, glória a Jesus, renovar, é fazer novo, né? O entendimento, ter um entendimento novo. Então, quem era Nicodemos? Um mestre, um príncipe, um homem que era uma referência de sabedoria para muitas pessoas. O Senhor Jesus disse para ele: você é um príncipe, é um mestre e não sabe disso que eu estou ensinando para você? Na mesma conversa, o Senhor Jesus fala para ele, né? O Senhor Jesus fala do Espírito Santo. O Senhor Jesus está dizendo para ele o quê? Toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento é material, é humano. Eu tenho um conhecimento espiritual. Glória a Jesus. E nós precisamos ser abundantes do Espírito. Não é? Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, a palavra do Evangelho vem dizendo a cada um de nós, não é? Que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Mostrando que todos nós pertencemos a um corpo, cada um é diferente um do outro, sim, cada um tem uma atividade, tem uma importância dentro do corpo, mas fica nisso aí, ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que guardar esse entendimento. Por quê, irmãos? Por que nós temos que ter esse entendimento? Porque a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vaidades, muitas vezes querem vir à tona, né? Então, o que prega pode pensar que é melhor, né? Pode pensar que é mais importante.
E o contrário também, aquele que é mais fraquinho, aquele que muitas vezes tem problemas de conduta, de comportamento, aquele que tem dificuldade de ter comunhão, pode também se achar um miserável, um desvalorizado. E na verdade não. Né? A palavra, em outros textos, vai dizer que todos são importantes. Até os menores membros, até aqueles que são indecorosos no corpo, ele fazendo a referência ao corpo humano, né? É aqueles que a gente dá mais honra. Então todos nós somos importantes para o corpo. Não é? Todos nós. Glória a Jesus. Então, os irmãos percebem que a palavra hoje está nos mostrando a ter uma vida racional, a ter uma vida em Cristo Jesus, né, com um pensamento controlado, né, segundo a palavra. Não é qualquer coisa que passa na sua cabeça, mas você sabe o que passa na sua cabeça e você impede certos pensamentos. Você olha e fala, isso aqui não está certo. Isso daqui não convém. Esse pensamento aqui não provém de Deus. Né? Então a palavra ela vai trazendo esse entendimento para nós. Né? Então o Espírito Santo, quando ele é dado, ele justamente nos convence e nos abençoa, né? Com os pensamentos de Cristo. Glória a Jesus. Tem até, vou usar um exemplo aqui de Mateus 5. Abram lá. O próprio Senhor Jesus, né, ensinando. Então é o Sermão da Montanha, né? Esse sermão aqui, ele é longo, né? Dura vários capítulos, né? Glória a Jesus. Ele começa com bem-aventuranças. Ele vai falar sobre o cristão ser luz do mundo e sal da terra. Glória a Jesus. E chega no momento que ele começa a dizer aquilo que nós aprendemos lá na lei. Nós não, né? Não deveríamos ter aprendido com a lei. É um fato, né? Nenhum de nós deveria ter sido submetido à lei de Moisés. A não ser que aqui entre nós tenha algum judeu aqui nascido de família judia, né? Mas, infelizmente, né? Muitos receberam o judaísmo na religião. E o Senhor Jesus está fazendo o que? Olha, vocês aprenderam de um jeito, mas eu ensino diferente. Eu ensino de outro jeito. Né? E aqui nesse ponto, no verso 27, glória a Jesus, os irmãos vão perceber como que ele trata o problema no pensamento. Ele trata o problema no pensamento, na razão. Olha só, verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, olha que interessante. Então, na lei, como que era a lei? O pecado é cometer o adultério. E ir lá e executar o ato. Fora isso, não tinha nenhuma restrição. E a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus nos fala que já dentro de nós nós cometemos adultério. Se nos nossos pensamentos alimentamos o desejo por uma outra mulher. Um exemplo aqui de um homem, né? Um homem casado desejando uma outra mulher. E aí, então, na sequência ele vai dizer, né? Já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos seus membros, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e a atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E aí, irmãos, nós temos que, né, é claro que nós temos intimidade com o Evangelho, e nós sabemos que aqui o Senhor Jesus está usando de uma força de expressão. Mas o que ele quer dizer com isso? O que é arrancar um olho? É algo, irmãos, o seu olho, um dos seus olhos é importante para você? Né? Se a gente tirar um olho seu, vai ser algo assim bastante radical? Vai, não vai? E se por acaso você cortar a sua mão? Tem país que é assim, né? Tem alguns países muçulmanos, né, que a religião ela rege até as leis civis do país, né? Em que quando o homem é pego roubando, eles cortam a mão da pessoa. E aí corta uma perna também, um pé, se não me engano, se ele insistir nessa prática. Né? Então os irmãos percebem o que o Senhor Jesus está dizendo. Que nós devemos ser radicais até dentro dos nossos pensamentos. Então, se pensar no pecado, pensar em algo que é contrário àquilo que Jesus nos ensinou, já é pecado, então eu devo cortar as possibilidades. Eu devo fazer o quê? Fugir do pecado. Né? Em outros textos, nós aprendemos pelo Evangelho a fugir do pecado, a fugir da fornicação, por exemplo, né? Que é o que a palavra diz. Então,
Esse aqui é um exemplo daquilo que nós fazemos dentro de nós. Então, tratar o seu coração, tratar os seus pensamentos, aquilo que passa pela sua cabeça, né? Tem uma frase de Martinho Lutero, se não me engano, que ele diz assim, né? Você, você pode permitir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho. É alguma coisa assim, não é? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, os pássaros voarem, alguma coisa passa, mas aquilo ali não pode ser alimentado dentro de você. Então, não é só, irmãos, não é só adultério. A palavra não está falando disso, irmãos, não é específico. Está falando de tudo, todo tipo de pensamento, não é? Irmãos, uma coisa acontece, às vezes a gente fica irado com alguém, com raiva de alguém, a gente alimenta aquilo, aquilo torna dentro da gente uma amargura, não é? Já aconteceu comigo já. Teve uma vez que eu fiquei com uma raiva de um japonês, que eu já falei para os irmãos, eu fiquei com vontade de matar esse japonês. E nunca tinha acontecido isso na minha vida. Depois eu caí em si, não é? Aquilo estava fazendo mal para mim. Por quê? Porque você vai alimentando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aqueles pensamentos, aqueles sentimentos vão tomando conta da gente. E a palavra não ensina, não é? A nós darmos vazão a pensamentos desse tipo, né? Glória a Jesus. Então, vamos lá em Tiago 1, na carta de Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, irmãos. Verso 13. Capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que coisa, irmãos. Então, a palavra está dizendo assim que as coisas que acontecem na sua vida de ruim, que são para você uma tentação, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Mas as coisas que acontecem na sua vida são tentação, né, te tentam por causa daquilo que está dentro de você. E quando você é tentado dentro de você, e você não vigia, e você permite ou alimenta aqueles pensamentos, deixa aquela porta aberta, né, aquilo vai conceber. Né? O que é conceber? Então, a mulher, né, vamos dar o exemplo de uma mulher grávida, né? Ela vai e concebe ali, né, numa relação, um embrião ali se forma no seu ventre. Leva um tempo e ele vai nascer, não vai? É assim que acontece. Então, a concupiscência dentro de nós pode ser assim também. Chega uma hora que ele se concretizou já dentro de você. É o que o Senhor Jesus falou no capítulo 5. Né? Já cometeu no seu coração o adultério. Ué, mas eu não cometi adultério nenhum. Não, mas dentro de você ele já está pronto. Dentro de você ele já tem a conclusão dele. Se dependesse de você, já estava tudo certo. Não é? Então veja, os pensamentos que nós alimentamos dentro de nós é que vão permitir a concepção do pecado. E quando o pecado acontece, ele também gera a morte, né? O texto diz, ele gera a morte. Não quer dizer que uma pessoa pecou, ela já está morta, né? Existem algumas doutrinas que as pessoas acreditam assim, né? Uma pessoa pecou, ela fala, isso é pecado de morte, não tem mais salvação. Né? Infelizmente, existem algumas teologias, algumas religiões, em que as pessoas até se matam quando cometem algum pecado mais grave. Normalmente é pecado sexual, né? E as pessoas dão uma ênfase enorme para o pecado sexual. E quando, na verdade, todo pecado é pecado, todo pecado gera morte. Então, com a consciência, uma transformação dos nossos pensamentos, irmãos, é que nós vencemos essas coisas, não praticamos o pecado. Então, pode haver um acidente, mas não uma prática dele. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, em Filipenses 4, volta aí um pouquinho. Verso 4, irmãos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, o que é regozijar? O regozijo é a alegria, é o contentamento. Se alegrem no Senhor. Estejam satisfeitos no Senhor. Por que a palavra diz isso, irmãos? Estejam satisfeitos no Senhor. Porque durante a nossa vida há muita tristeza e aflição. Não é? E as coisas acontecem assim na vida de todos os homens. A diferença é que o cristão tem uma esperança. A diferença é que nós temos
a nossa vida em Cristo. Nós já pertencemos ao reino dos céus. Então, na nossa mente, nos nossos pensamentos, tem que haver um contentamento, uma alegria, um regozijo, ainda que esteja em meio a ansiedades e aflições. E é o que ele vai dizer na sequência. Ele diz no verso 5, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, a aflição, ansiedade, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todos nós temos e vamos ter. Está tudo bem hoje e amanhã pode não estar. Isso aí é uma realidade na vida de todos, não é? Mas a diferença está na atitude. Aquilo que passa pela sua cabeça. Não é? No momento da aflição, no momento da dificuldade, eu não posso perder a esperança. Eu não posso esquecer de quem eu sou em Cristo. Eu não posso esquecer das promessas de Jesus. Porque o que eu espero dessa vida? Aí é um problema, irmãos. O que você espera dessa vida? Você espera o que Cristo te prometeu? E o que Cristo te prometeu está no Novo Testamento? Não é? Para ficar bem claro. Ou você espera dessa vida o que o seu coração sonha? Porque aí essa é uma pergunta importante. Porque no momento de uma aflição, você pode nem se lembrar das promessas de Jesus. Só importam os seus sonhos. Só importa aquilo que você deseja, né? As suas vontades. Glória a Jesus. Então, irmãos, a razão, uma vida consciente, uma mente consciente, faz toda a diferença. Não é? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos deixar tudo aqui, irmãos, hoje. Todas as suas ansiedades, todas as suas angústias, tudo aquilo que você tem de dificuldade, tudo aquilo que o seu coração deseja também. Tudo, irmãos, tudo. Não é só aquilo que o Senhor Jesus disse, irmãos, é tudo. Você vai colocar em oração. Não é? Glória a Jesus. Tirou a sua paz, te deu ansiedade, apresenta em oração. Apresenta em oração. Glória a Jesus. Com sinceridade, né, irmãos? Glória a Jesus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, ou sentimentos, né, em algumas traduções, em Cristo. Então a paz de Deus, ela excede todo. O que é isso, irmãos? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Irmãos, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não tem como você ter paz. Você olha e fala assim, não, nessa condição aqui que eu tô, eu não tenho nem como dormir. Tem momentos da sua vida que é assim, irmão, não tem como dormir. Tamanha angústia, tamanha aflição, tamanha tribulação. Mas se você buscar Deus em oração, uma paz de Deus que excede a razão humana, recai sobre a sua vida e você descansa. A verdade é essa, irmãos. Muitas vezes é só uma oração. Muitas vezes, irmãos, é só o consolo do Espírito. Muitas vezes vai acontecer isso. Glória a Jesus. Que nós temos essa esperança, que nós temos, irmãos, essa liberdade. E aí ele diz, verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, na hora da aflição, é só pensamento ruim que vem. Você muitas vezes é convencido a pensar e alimentar decisões e pensamentos tudo contrário à palavra do Evangelho, na hora da aflição. Na hora da aflição você quer justiça, na hora da aflição você quer uma solução para te favorecer naquilo que você quer de qualquer jeito, por bem ou por mal, né? E isso, irmãos, não está certo. Então a palavra ela diz o quê? Para. Na hora da aflição, para. Dá uma pausa. Vai orar a Deus. Senhor, esses pensamentos, Senhor. Cuida dos meus pensamentos, me ajuda. Tá passando um monte de coisa na minha cabeça que não presta. Não presta, não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não tem boa fama, não tem virtude. Não é? Então eu não quero pensar nessas coisas, me ajuda. Verso 9: o que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será? Então aqui, o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Está dando uma referência para eles. E às vezes é assim, não é?
Será que o pastor Silvio faria isso? Isso que eu estou fazendo agora, isso que eu estou pensando agora, será que ele pensaria isso? É um exemplo que eu estou dando. Será que a irmã Viviane, será que a irmã Taiti, será que a irmã Renata? Você pode pensar. Então você pode sim ter uma referência. Dentro de você, irmão e irmã, tem que haver essa consciência. Eu preciso pensar o que é certo. Eu preciso colocar agora à prova, não é? À prova a minha fé. Eu preciso colocar todo o meu conhecimento, todo o meu entendimento, toda a minha vida cristã agora em prática. Eu preciso, né? Porque é a hora que eu estou sendo provado. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vamos buscar a Deus em oração, em nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé.